Olha, são dois conceitos que me fazem acreditar que eu posso e que eu sou capaz de ser imune à depressão e à ansiedade. São dois simples conceitos que eu acredito que se eu mantendo isso em mente, eu consigo me afastar desses dois problemas de forma que funciona realmente. Primeiro aqui um detalhe, um disclaimer, né? Vou explicar aqui. Tem aquele ponto em que é fisiológico, que fazem com que uma pessoa tenha depressão e tenha tendência a ter depressão. Não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo evitar depressão e ser imune à depressão num sentido aonde está sob o meu controle. A parte mental de onde eu posso não ter pensamentos depreciativos e não chegar a se tornar depressivo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer com esses dois conceitos, podem me ajudar podem me tornar imune a ser depressivo e ser ansioso, certo? Então tá, entendendo isso, beleza. Quais são esses dois conceitos? Vamos lá. O primeiro é o estoicismo, que é basicamente você não se deixar abalar, nada que esteja fora do seu controle vai te afetar. Por quê? Porque está fora do seu controle, cara. Se acontece uma coisa, por exemplo, aconteceu alguma coisa no seu passado, se você fica pensando sobre aquilo e sofrendo por aquele motivo, por aquele acontecimento, não faz sentido, porque está fora do seu controle, você não pode mudar. Então você vai basicamente desperdiçar a sua vida se você ficar pensando nisso, desperdiçar seu tempo, entende? Então, o que o estoicismo ensina? Você não se preocupa com coisas que estão fora do seu controle. O máximo que você pode fazer é analisar a situação, ver o que você fez de errado e corrigir os seus erros a partir daquele problema, certo? Então é uma perspectiva, é um ponto de vista positivo, não negativo. Você não vai sofrer por aquele. E com o sofrimento já me vem a outra ideia, de que é o segundo conceito. O budismo, que é uma frase basicamente eu vou só girar em torno dessa frase, principalmente. O budismo tem muitos conceitos, mas eu vou girar em torno de uma frase só, que foi o que Buda disse. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Aconteceu uma coisa, você ficar remoendo aquela coisa que aconteceu e ficar sofrendo por aquilo é opcional, cara. Você sofrer, você sentir a dor no momento, aconteceu alguma coisa, você vai sentir a dor. Agora você ficar remoendo, pensando naquilo e só se martirizando por causa daquilo, é um erro. Aí é opcional. Sofrimento é opcional, a dor é inevitável. E aí, o mundo, ele tem esse problema em que ele romantizou, eu não sei como que isso foi capaz de acontecer, mas de certa forma, a depressão e a ansiedade atualmente é como se fosse modinha, cara. Uma pessoa que não tem depressão, uma pessoa que não tem ansiedade, às vezes se autodá o diagnóstico de que tem ansiedade, de que tem depressão, não entende o poder disso, não entende o quão ruim é você estar nessa situação, certo? Então, o que aconteceu para despertar esse pensamento? Eu assisti um vídeo que foi da Monja Coen, ela lá no podcast do Flow, no Flow Podcast. E eu vou colocar o trecho para você entender o que eu tô querendo dizer. Hoje em dia a gente só encontra ódio. Ah, tá na moda porque você é diferente, todo mundo quer ser bonzinho, politicamente correto. Eu não. Eu não sou politicamente correto, eu tenho preconceitos, tenho discriminações, odeio. O que nós queremos? Visibilidade? Pra quê, monja? Porque me sinto invisível. Numa multidão eu não sou ninguém, não sou nada. E de repente na rede social também não sou ninguém. Mas se eu falar uma coisa bem absurda, eles vão me reconhecer. Eu existo. Essa falta de sensação de existência. Eu quero te explicar mais ou menos o que eu entendi com isso que ela disse nesse vídeo, né? Nesse trecho nesse corte do Flow. O mundo hoje, ele prega o ódio, a inveja e a falsidade, sabe? O foco do mundo tá em coisas muito superficiais, em coisas muito negativas. De alguma forma, o mundo conseguiu transformar todas essas coisas negativas nas maiores fontes de atenção. E o problema é, aquilo que você dá a sua atenção cresce e se multiplica. Então, como o mundo está totalmente voltado e focado em ver o mal, ver o problema, ver inveja, sabe? Essas coisas assim nojentas, essas coisas podres. Os valores que deveriam ser os mais
ditos e deveria ser mais comum de ver pessoas falarem sobre isso no mundo, não acontece, que são os valores de uma vida de virtude. Sabe os 4 pontos cardeais da virtude? Tem ali na minha lousa: justiça, coragem, temperança e sabedoria. Eu acredito que se o mundo parasse de dar atenção para os problemas e começasse a focar nas coisas que podem ter potencial bom, que são os pontos cardeais, o estoicismo, são os conceitos da religião, os ensinamentos das religiões. Você entende o que eu tô querendo dizer? Os ensinamentos que são bons, porque alguns não são tão úteis assim para a vida, né? Eu mesmo sendo ateu, admiro e sigo muitos conhecimentos e muitos ensinamentos que são religiosos. Então não é para as pessoas mudarem de religião. É simplesmente, cara, temperança, tá vendo? Tudo volta para as virtudes. É você misturar, isso aqui é uma coisa boa, junta. Pega uma coisa boa, um ensinamento bom do budismo. Eu acho que não tem muito ensinamento errado no budismo, mas beleza. Então você pega o bom dali, e vai juntando, cara. É temperança, é você misturar. É o equilíbrio. E se você manter isso em mente, se você entender que você pode evitar essas coisas, esses problemas como a depressão e a ansiedade, tendo em mente conceitos simples assim, e parar de focar no negativo, e entender que, por exemplo, no conceito estoico, se você pensar assim, ó, tem uma frase do Einstein que é muito boa. A definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se todo mundo tá num caminho depressivo, tá num caminho ansioso, e você vai começar a fazer as mesmas coisas que eles, você não vai ter resultados diferentes. É insanidade você achar que você vai fazer a mesma coisa e vai ter resultado diferente. Então, você tem que ir pro lado contrário, e você tem que manter em mente que você só pode se preocupar com aquilo que está sob seu controle. Caso algo aconteça e você não tinha como fazer nada, você não sofre por aquilo. A dor vai ser inevitável, aquilo vai acontecer, você vai sentir a dor. Sofrer por aquilo é opcional, você escolhe o sofrer. Então você tem que manter tudo isso em mente para que você consiga fugir disso. E assim, eu acredito que é possível a gente se tornar imune a esses problemas, entende? Eu não acho que eu tô errado por isso, por acreditar nisso. Agora, um problema pessoal meu, uma experiência própria minha. Quando você sai, como eu acabei de falar, se você não vai seguir esse caminho, você vai ser diferente. O problema, que, na minha opinião, não é um problema, mas é uma consequência, ação e consequência, certo? Isso é um outro ponto. Ação e consequência. Você saiu do caminho em que todo mundo está se tornando depressivo e ansioso, você vai tomar o outro caminho. Quando você for por esse outro caminho, como o mundo está todo virado para lá, você vai ficar isolado. Você vai, de certa forma, estar sozinho. Entenda que eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Isso é óbvio, tá? Não seja extremista. Eu estou dizendo que você consegue fugir dessas coisas. Eu ainda tenho meus problemas. Eu estou por esse caminho, mas eu ainda tenho meus problemas. E o meu objetivo é aprender e documentar tudo que eu aprendo. Tanto é que eu criei esse canal para conhecer pessoas que estejam indo por esse caminho também. E eu vou aprender coisas novas e vou compartilhar, e vai acabar que eu vou ajudar os outros que também vão aprender com aquelas coisas que eu aprendi, entendeu? Entendendo que você vai ir por um caminho que é mais difícil de encontrar pessoas, que o mundo tá completamente do outro lado, você tem que ter em mente que você vai estar isolado, só que estar sozinho nesse caminho, na minha opinião, é melhor do que você ter amigos que estão no caminho errado e que vão acabar te puxando, porque o seu ambiente te molda. Eu prefiro seguir o caminho sozinho e mais isolado do que misturar com pessoas que estão no outro caminho e essas pessoas acabarem me puxando pro caminho errado, entende? Bom, eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer com se tornar imune. Não tem como você racionalizar tudo, mas eu acredito que se você mantém isso em mente, cara, você vai estar 99,9% mais capaz de se defender e de fugir desses problemas e dessa podridão que tá o mundo, entende? É isso aí. Se você tem alguma opinião diferente ou parecida ou quer agregar com esse pensamento aí nos comentários, fala comigo, eu adoro ler comentário. E é isso aí, seja feliz, forte e saudável.